Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Finalmente o futebol voltou, né? E o São Paulo vai enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio com muitas mudanças. Tem as escalações aqui, tem bastante coisa acontecendo, muita mudança que eu vou atualizar aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque tem bastante coisa pra falar. Tem a questão do técnico do São Paulo, né? O Lucas Moura, a questão do Lucas Moura, essas escalações pra enfrentar o Inter. Vamos lá, porque tem bastante coisa pra nós falarmos aqui. Internacional, vou falar rapidamente do Inter. Eu conheço bastante do time do Inter, não conheço na totalidade, tá? Um provável Inter para enfrentar o São Paulo: Antony no gol, Bruno Gomes na direita, Mercado, Juninho e Matheus Bahia. É um time que toma muito gol, né? Eu tenho acompanhado o Inter, ele é um time inconsistente, é um time que não joga, tem uma partida que não joga nada, tem partida que vai muito bem. São Paulo tem uma chance de ganhar do Inter lá no Beira-Rio. É muito difícil, mas o São Paulo tem uma chance, isso é Campeonato Brasileiro. Mercado e Juninho já foram melhores, né? Dá pra fazer gol nessa zaga assim. Bruno Gomes, Matheus Bahia, ali são carregadores de piano, né? Vilagra, Bruno Henrique, aquele que era do Palmeiras, né? Acabou já, o Corinthians, Palmeiras, tá no Inter aí, num provável, né? Num provável. Já meio que acabou, né? Alan Rodrigues, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Aqui o grande problema é o ataque, né? Alan Patrick é o melhor jogador deles lá, né? Talvez hoje não, mas é o 10, né? É o cara ali que eles têm bastante esperanças nas jogadas criativas. Então precisa ficar de olho no Alan Patrick, lógico, porque o jogo é em casa. Só que quem tá jogando muito é o Carboneiro. Carboneiro é quem tá fazendo os gols pelo Inter. Tem o Borré, que é o centroavante, mas tem esse Carboneiro que tá se destacando lá. Então tem que ficar de olho no Carboneiro. E o Borré, por pior que esteja a fase, o Borré é um finalizador, né? Mas assim, é um time que aqui conta muito mais o histórico que o São Paulo tem, rivalidade. São Paulo tem rivalidade com esse time. Já tivemos vários momentos com esse time. Eu, particularmente, não sou muito fã desse time aí. Nada contra os jogadores, eu não sou fã do time. Aqui conta muito mais o fator casa, o Inter jogar em casa. E a história, né? Precisa ganhar de todo jeito. São Paulo que está brigando o título do Campeonato Brasileiro. São Paulo teve problemas, né? Só que o São Paulo hoje é terceiro, empatado ali com o Fluminense, com o Atlético Paranaense e atrás do Palmeiras, né? São Paulo teve alguns problemas, mas são problemas olhando o Campeonato Brasileiro, fazendo uma análise mais fria. São Paulo perdeu, né, as duas últimas partidas, mas o São Paulo o Atlético, com certeza o Atlético Paranaense, o Fluminense não vão ganhar todos os jogos, inclusive o Palmeiras. Então, São Paulo tem que contar também, é óbvio que tem que fazer o seu, mas nós podemos contar com tropeços, assim como o São Paulo teve com esses clubes que estão disputando o título com a gente. E tem o Flamengo, né? Muito provavelmente quem vai ficar aqui é Flamengo e Palmeiras, né? Temos que torcer demais pro São Paulo encaixar uma briga com esses caras, porque no longo prazo, quem vai ficar é Flamengo e Palmeiras. Vamos torcer pro São Paulo entrar nessa disputa, né? Atlético Paranaense e Fluminense estão muito bem, e o São Paulo também tá muito bem? Estão. Mas esse é um trabalho precisa ter um trabalho muito consistente para se manter no Campeonato Brasileiro. Então esse é o provável Inter. Ficou claro, galera? Olha lá. Antony, Bruno Gomes, Mercado, Juninho, Matheus Bahia, Vilagra, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Esse é um provável Inter para enfrentar o São Paulo. E agora vamos ao que interessa, vamos pro nosso tricolor. Galera, é o seguinte, provável São Paulo para enfrentar o Inter. Estamos sem Alan Franco, com dores na panturrilha, não viajou. Alan Franco não viajou. Enzo Dias suspenso, Tapia e Bobadilha seleção. Então esses são os que não vão jogar. Alan Franco com dor, Enzo Dias está suspenso, Tapia e Bobadilha não voltaram ainda de suas seleções. E agora nós temos um São Paulo absolutamente, completamente diferente, e eu gostei. Eu gostei com os desfalques que nós temos, com o que está acontecendo, eu gostei do São Paulo. Vamos lá. Vamos para um provável São Paulo. É muito que provável esse São Paulo aqui mesmo. Rafael no gol,
Lucas Ramon, se não for o melhor... Sem clubismo, tá? Se não for o melhor lateral direito do Brasil, um dos melhores. Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel. Aqui a zaga do São Paulo, eu gosto muito do Rafael. Eu sei que tem muitos aqui que odeiam, não suportam o Rafael. Eu acho ele um baita de um goleiro. Assim, Quem que tem goleiro bom? Aqui o Everton do Palmeiras, que agora foi pro Grêmio, eu nunca achei ele bom nem do Palmeiras. Depois do Cássio, né? Tirando o Rogério Ceni é incomparável. Pra mim, o maior goleiro da história do futebol. Tô falando aqui do futebol brasileiro mesmo. Tem esse Fábio, que pega muito, mas tá muito velho. E eu falo do Cássio, daquele Cássio do Corinthians. Depois disso, nós tivemos goleiros muito parecidos. Everson do Atlético Mineiro, pra mim, foi um goleiro inconsistente. O Everton do Palmeiras, inconsistente. Aquele Santos começou muito bem, foi pro Flamengo, virou mico. Então, assim, eu acho que o Rafael, no geral, tirando o Cássio, que depois do Rogério Ceni foi o melhor aqui no Brasil, disparado. Tem o Fábio também, mas o Cássio foi um nome muito grande. Rogério incomparável. Depois do Cássio, os goleiros meio que ficaram todos iguais. Pra mim, o Rafael hoje, ele é igual a todos esses goleiros aí. Esse Hugo Souza do Corinthians que tá se destacando, não confio no Hugo Souza. Os corintianos adoram aí. Eu faz algumas partidas boas, depois toma frango também. Então eu gosto muito do Rafael. Só pra gente acachapar essa situação de goleiro. Pega esse Everton aí que ganhou tudo lá no Palmeiras, direto tomava uns frangos. Não foi nem problema sair do Palmeiras pra vir o Carlos Miguel. E eu sei que tem muitos que não gostam do Carlos Miguel. Foi pro Grêmio, um goleiro assim, sabe? Goleiro que falha. O Everson também, goleiro que falha. Então assim, eu acho o Rafael super aceitável. Sei que tem muitos que não gostam, eu gosto. Gente, Rogério Ceni não vai ter nunca mais, no mundo, tá? Não vai ter nunca mais. Aquele o Neuer, o goleiro assim desse nível, tá difícil, né? Enfim, eu adoro o Rafael. Lucas Ramon, pra mim, é um dos melhores laterais direitos do Brasil hoje em atividade, se não for o melhor, falo sem clubismo. Acompanho o máximo de jogadores. O máximo. Lucas Ramon é um fenômeno, não é brincadeira. Se manter isso aí que tá jogando, não é brincadeira. Vai ter que ser vendido pra fora, não é possível. Arboleda e Sabino, adoro a zaga do São Paulo. A titular é Sabino e Alan Franco. Mas como o Sabino tá com dor, o Alan Franco tá com dores e não vai jogar, o Arboleda ali. Isso, pra mim, nos dá um elenco gigantesco. Ah, o elenco, não sei o que. Isso aqui é um elenco gigantesco. Digamos que tivesse Copa do Brasil na próxima semana. Eu nem sei quando é que vai ser, mas entende o que eu tô querendo dizer? Digamos que o Arboleda jogou o Brasileiro, aí tem um outro jogo, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Entre o Alan Franco, isso é elenco. Porque pra mim são zagueiros excelentes. São zagueiros fenomenais? Não, né? Mas nível Brasil, olha a zaga do Inter aí. Aquele Juninho, que jogou acho que no Palmeiras, inclusive, né? Juninho e o Mercado. Pra mim, uma zaga fraca. Do Inter. Time que tá brigando aí, time que é casca grossa lá na casa deles. Então, pra mim, isso aqui é uma zaga fortíssima do São Paulo, falando em questão de elenco. Sabino e Arboleda. E o Wendel. Esse Wendel é importante a entrada desse cara, tem que jogar. Te digo, esse Wendel é horroroso, também acho. Ainda não jogou absolutamente nada pelo São Paulo. Mas ele tem que jogar. Esse cara, com o valor que ele ganha, esse cara ele tem que ser cobrado. Ele tem que mostrar em campo. Então, na ausência do Enzo Dias, esse cara tem que jogar pelo que ele ganha, pela forma como ele veio pelo São Paulo. Então tem que sim colocar esse cara pra jogar e tomara que ele, com a chegada do Roger Machado, que ele dê um gás novo, que ele faça coisas diferentes no time de São Paulo. Então tá aí. O sistema defensivo aparentemente é esse: Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel. Fechado. Aqui tem uma diferença gigantesca, não na escalação, mas na escalação também, mas na forma de jogo. Meio de campo com o Marcos Antônio e Danielzinho. Aqui tá certo. Tá certo, Marcos Antônio e Danielzinho no meio de campo sem o Bobadilla, porque ele não voltou da seleção. Só que aqui o Roger Machado, ele muda demais a estrutura, a forma como o time vinha jogando com um tripé de meio-campistas. Ele muda muito, ele deixa só o Marcos Antônio e o Danielzinho. São Paulo está numa formatação aqui, só para vocês entenderem, de um 4-2-4. E aqui, no desenho, lembra muito o Bayern de... Gente, dadas as proporções, tá? Lembra muito aquele Bayern de Munique, campeão da Champions, que ganhou tudo, com o Robben e Ribéry aberto. Nessa provável, da forma como o Roger Machado está treinando, ele jogará com
ou jogaria com uma tática parecida com o Bayern de Munique em um 4-2-4. Aquele mesmo desenho me lembrou bastante. Com a zaga, Marcos Antônio e Danielzinho no meio de campo, acredito que atacando e defendendo, com 2 pontas abertos ali de MLD, né? Lembra do PES, né? MLD, MLE, 2 pontas que são pontas alas, né? Fazendo a ligação do meio de campo pro ataque. São atacantes, mas fazendo a ligação junto com os meio-campistas e junto com os laterais, né? Que é o Arthur e o Ferreirinha. Marcos Antônio, Danielzinho, Arthur na direita, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Aqui tem várias coisas, né, que impacta diretamente nisso. Uma delas é Cauli perdeu espaço. O Cauli pode entrar de titular, mas ele ainda está testando muito mesmo. Cauli, TT, Ferreirinha. O Arthur aparentemente vai chegar jogando, o que é muito bom, né? Quando contrata um cara e ele já chega jogando. Eu gostei bastante da contratação do Arthur. Acho que é um cara bem interessante. Acho que é um cara que pode sim render muito no São Paulo. Pode dar tudo errado? Óbvio que pode. São Paulo é assim pra qualquer jogador. Você pode trazer o Pedro do Flamengo e dar tudo errado no ataque. Futebol funciona dessa forma. Nem sempre aquilo que tá mais provável aconteça. Então, qualquer jogador. Você pode trazer um jogador premium ou um jogador que tá em baixa. Dar certo ou errado é uma questão de encaixe, entrosamento. Isso acontece muito no futebol. A zero de jogo, né? Falando de futebol, eu gosto da contratação do Arthur. Pra mim é um bom jogador e tem muito a render no São Paulo. Então, achei muito bacana o Arthur chegar e, pelo que nós estamos vendo das notícias, das informações, muito provavelmente vá pra jogo. Vá pra jogo agora. Então aí ficaria Marcos Antônio e Danielzinho, porque o Marcos Antônio e o Danielzinho, acho que nós nunca vimos sem 3, né? Sem 3 meio-campistas, sem o tripé. Então tô muito ansioso para ver como é que vai funcionar Marcos Antônio e Danielzinho, só os dois no meio de campo, com esse apoio, né? Arthur, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Falam que pode ser um 4-2-3-1 com o Luciano centralizado e com o Caleri. Se ele fizer isso, pra mim, ele erra demais. Quer tentar essa tática? Deixa o Marcos Antônio e o Danielzinho na chegada. Você precisa fazer um sistema ali pra deixar o Marcos Antônio e o Danielzinho na chegada, pra não deixar o Luciano fazer esse meio de campo. Pra não deixar deixa o Luciano no ataque. Deixa o Ferreirinha e o Arthur desenrolando ali na esquerda e na direita, tentando cair um pouco pro meio, com o Marcos Antônio e o Danielzinho, mas assim, o Luciano na transição aí, péssimo, jogador horroroso. Tem que ficar perto da área pra tentar o arremate, pra tentar dar o chute. Então esse é o provável São Paulo, e se o Roger Machado, agora o Roger Machado chegou em um momento crucial, né? E se ele não acertar, ele tá demitido, né? Aí seria uma questão de tempo pra ele ser demitido. Deixa eu só concluir o time do São Paulo e eu falo pra vocês. É isso, gente. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel, Marcos Antônio, Danielzinho, Arthur, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Esse é um provável São Paulo pra enfrentar o Inter, só pra gente encerrar esse assunto. E o Roger, agora ele precisa acertar. Eu acho que todo mundo merece tempo pra trabalhar. Mas uma coisa que me agrada na torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo não aceita o Roger Machado. E é importante isso também. É injusto, o cara nem chegou e tal. A contratação do Roger. Eu tô torcendo muito pro Roger Machado dar certo. Torço pra qualquer um dar certo. Como eu torcia pro Zubeldia, como eu torcia pro Crespo, como eu torço pro Roger, como eu torço pro Carpini. Mas todos são contratações que não se justificam. E uma coisa que eu achei muito bacana é que a torcida não aguenta mais. A torcida acordou. A torcida não aguenta mais esse tipo de contratação que não se justifica. A torcida não vai tolerar mais. Isso é muito bacana, isso é muito bom. Nós não podemos aceitar treinadores que não têm o currículo, treinadores apostas, treinadores para fazer o trabalho da vida aqui no São Paulo, como fábrica de experimento, né? Eu vou testar aqui no São Paulo. Isso aí a torcida não tá aceitando mais. Isso eu acho muito bacana, por isso que o Roger Machado toca a pressão lá em cima pra ser demitido a qualquer momento. Então assim, tem que ter tempo de trabalho? É óbvio que tem, todo mundo merece tempo de trabalho, mas no São Paulo não dá mais, não é mais razoável, não é mais aceitável o que estão fazendo. Contratar treinadores como laboratório de experiência, contratar treinadores que não se justificam a vinda pro São Paulo pelo currículo, pelo que fizeram até aqui.
Carpini não se justifica, nem Crespo, nem Zubeldia, nem Roger Machado, nem Diniz se justificava quando veio. Isso é inaceitável. Rogério Ceni não se justificava. O Rogério Ceni é diferente porque é um nome muito grande aqui. Mas uma coisa bacana é que a torcida não vai aceitar mais treinadores que não têm que não têm um currículo aceitável para ser contratado pelo São Paulo. Então, assim, é chato chegar aqui e escrotizar o Roger, sendo que ele nem teve tempo de mostrar absolutamente nada ainda. Mas por um outro lado, a contratação não se justifica. Esse cara não justifica chegar no São Paulo. Isso é verdade. Então, Roger, eu duvido que vai fazer um excelente trabalho, espero que faça, tô torcendo muito para que faça, mas pelo que nós estamos vendo, está basicamente demitido, né? Roger Machado está basicamente demitido do São Paulo, caso ele não tenha uma reviravolta gigantesca nesse time. Vamos torcer para que tenha. Só que aí o Dorival Júnior tem que ser o próximo técnico de São Paulo, né? O Roger Machado sendo demitido, o Dorival Júnior tem que ser o próximo técnico de São Paulo, porque o Dorival, nós estamos também contando todo mundo, né? Estão contando as horas para ele ser demitido do Corinthians. Então é muito prático e muito fácil de ver que o único técnico que mexeu no Luciano, e aqui não é uma crítica ao Luciano, tá? O Luciano, pra mim, ele é um bom atacante e não passa disso. Esse cara, ele só não poderia mandar o que ele manda, ser o dono do time aí, o gostosão, a sensação do São Paulo, né? O único técnico que mexeu, Luciano, chega aí, que teve jogo de cintura, falou, ó, nessa formatação eu não posso te colocar. Foi o Dorival Júnior que trouxe uma Copa do Brasil. Então tá óbvio, quem tem que vir pro São Paulo nesse momento é o Dorival. E estava esperando, essa diretoria cachorra, canalha, né? Porque o Dorival tava esperando o São Paulo e eles deixaram o Dorival ir pro Corinthians. Renato Gaúcho, pra mim, queria vir pro São Paulo, deixaram ele ir pro Vasco, e aí trouxemos o Roger Machado. Só que a torcida não tá aceitando mais. Então, pra mim, é óbvio que o Dorival tem que ser o próximo técnico do São Paulo em uma possível dança das cadeiras, como que nós estamos vendo do futebol. Dorival tá com a corda bamba lá no Corinthians, não importa quanto ganhe, de título lá, de jogo, não querem mais ele lá, e o Roger já chega basicamente demitido do São Paulo, né? Então está claro, nesse momento, uma tendência para quem tem que ser o próximo técnico de São Paulo. E galera, pra gente encerrar aqui, pra gente arrematar o vídeo, Lucas Moura, estão falando nele, nesse momento tudo pode acontecer, falam de mercado árabe, Estados Unidos, que ele pode renovar, tudo pode acontecer. Estão falando que ele está recebendo proposta oficial de clubes da Major League lá dos Estados Unidos. Tem outros clubes interessados também. São Paulo quer renovar com o Lucas, mas não se sabe o que vai acontecer. O Lucas e o empresário dele esperam a Copa, o final da Copa, para ver. Tem a questão, virou uma novelinha, a questão da renovação do Lucas Moura. Então, nesse momento, tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai ficar. O Lucas Moura pode sair do São Paulo, ir para os Estados Unidos, ir para qualquer outro clube, Europa, Arábia, ou pode renovar e ficar no São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo aqui em tempo real. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.